A cena não é nova. Infelizmente também não é tão feliz assim. A moça entra na padaria e ela vai pedir um pão. O problema é que ao entrar na padaria e ir pedir o pão, você percebe que o jeito como ela anda, a roupa com que ela tá, o jeito com que ela pede o pão, o jeito como ela pergunta sobre, sei lá, uma Carolina que tá ali na vitrine, o jeito que ela tira o cartão para pagar, você fala, o que é isso? Essa mulher tá tentando me seduzir, diz o padeiro. Que só é que é, entendeu? Tipo, ai, você teria um pão para mim? Ou vamos dar um outro exemplo, né? Sei lá, enfim, você tá ali, você tá conversando com alguém, você tá conversando com seus amigos, assim, de repente chega ali uma menina e você percebe que ela te dá uma olhada diferenciada, assim, e, oi, tudo bem? Nossa, que legal te conhecer, não te conhecia, que bom te conhecer. Você fala, ué, mas tá dando em cima de mim? Aí de repente você percebe que a menina tá fazendo a mesma coisa com outro cara. E daí você percebe fazendo a mesma coisa com outro cara. Você fala, cara, mas o que tá acontecendo, cara? Essa menina tá assim. Sabe aquele desenho? Sabe o desenho que aconteceu na nossa época daquela mulher que. Acho que era a Betty Boop, né? Betty. É isso, né? Ela passava um perfume e daí todo mundo ia voando atrás dela. Sabe quando você percebe isso? Então, é sobre isso que vamos falar hoje aqui. O prometido vídeo sobre flerte patológico. O que é flerte patológico? É algo que acomete em 90% das mulheres, que é aquela mulher ou aquela moça, né, aquela jovem, que não consegue não flertar. É aquela pessoa que não consegue não tentar seduzir. A comunicação dela é de sedução e parece que quer que todas as atenções se voltem para ela. A gente vai falar sobre isso. Não sei se é você, minha senhora, ou se é você também, minha senhora, que está assistindo, não sei qual de vocês duas aí está sofrendo sobre, mas a gente precisa falar sobre isso, porque isso é algo que uma paciente minha contou. Ela falou assim, fulano de tal, eu conheço uma pessoa que sofre de flerte patológico, você sabe? No que ela disse isso, eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Então eu vou falar sobre essa questão e pode ser que realmente você esteja fazendo isso sem perceber e eu vou te explicar por que isso pode estar acontecendo, tá? Mas antes de eu começar o vídeo aqui, eu não vou te seduzir, entendeu? Para você dar like aqui, porque aqui eu não preciso de sedução, só preciso de coisa assim, simplesmente racional, né? Eu ajudo tanto você, né? Eu tô aqui tanto me esmerando para levar bom senso para tua vida, o que custa apertar o botão? Então aqui não é por flerte que eu vou te convencer a fazer as coisas, é por pressão mesmo, é por culpa, tá bom? Mas clica aqui, me siga, tá? E agora 3 recadinhos rapidinho. Além de você me seguir, você tem que ligar a sineta porque toda quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou aqui ao vivo com o podcast do Bom Senso. Tá? É ao vivo, quarta-feira, no almoço, o almoço é por minha conta. Então o primeiro recado é esse, não se esqueça, quarta-feira, meio-dia 15, eu estou aqui, sempre ao vivo. Segundo recado, todas as gravações do podcast ficam disponíveis por uma semana, depois vai para o Clube dos Membros, que você pode fazer parte por R$ 7,99. Se você entrar no Clube dos Membros, você vai entrar na categoria de Missionário do Bom Senso. Por quê? Porque você vai estar me ajudando e ajudando a propagar as palavras do bom senso aos corações que precisam. E além de você ter como exclusividade as gravações dos podcasts, também agora em setembro vão começar os novos vídeos, os novos conteúdos exclusivos lá para os membros, tá bom, do canal. Já estou preparando algumas coisinhas para vocês, membros. Mas Jota, fala minha senhora, não tenho tempo para assistir nem seus vídeos, quem dirá os vídeos exclusivos. Então considere entrar e assinar o meu canal como uma forma de apoio, de patrocínio, entende? Ajudar a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, porque eu tô aqui, tenho 3 filhos, precisamos pagar as contas de casa, tá? Então ajude, tá? E o último recado é, em novembro, você que tanto me vê aqui online, em novembro vai ter o evento presencial chamado Amar Sem Surtar, vai ser em São Paulo, eu não sei a data ainda nem o local. Me parece que vai ser 8 de novembro, mas ainda não está certo, tá bom? Primeiro final de semana de novembro. Por que eu pensei no primeiro final de semana de novembro? Porque o segundo é 15 de novembro, apesar de cair num sábado, eu acho meio perigoso, e depois já está muito perto do Natal, né? Metade de novembro para frente já está engolido por amigo secreto, jantar de forma dos amigos, enfim. Então eu estou pensando em fazer 8 de novembro, tá? Estou ainda organizando tudo isso, eu quero que isso fique na sua cabeça, tá bom? Beleza? Maravilha? Vamos então conversar sobre flerte patológico. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre flerte patológico. Vivemos em uma cultura hipersexualizada. Isso não é novidade nenhuma, tá? Então, nessa cultura hipersexualizada, o sexo, ele é um ativo muito importante. Eu não sei se você já entrou em contato com aquela teoria
infame ou pelo menos duvidosa chamado VSM, valor sexual de mercado. Você já entrou em contato com isso? Fazendo um parênteses muito rápido. O VSM diz que as pessoas têm um valor sexual de mercado, em que uma menina de 25 anos solteira tem mais valor sexual no mercado dos relacionamentos do que uma mulher de 40 anos que tem 2 filhos e é divorciada. Ou seja, o que o VSM faz? Transforma as potencialidades e capacidades afetivas, sexuais e físicas em um valor em que você trabalha como se fosse uma economia, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque o VSM, esse tipo de teoria, é claro que ela vem, né, de uma análise da sexualidade por si só. E é óbvio que só vai acontecer o quê? Numa cultura hipersexualizada, entende? Em que vai fatiar a questão sexual, entende? Da questão humana, da questão da personalidade, da questão de valores. Porque vamos ser sinceros, tem muita gente que fisicamente é muito bonita, é muito nova, mas é insuportável. E tem pessoas que podem não estar nos seus melhores dias, mas são fantásticas. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, não é só ficar aqui metendo o pau no VSM, mas, né, o que eu quero dizer com isso é que isso é um tipo de regra, um tipo de lei que você começa a entender, tá? É o tipo de coisa que você começa a ver. Ou então, como que a gente vê uma cultura hipersexualizada? Eu só quero dizer para vocês que os pernilongos voltaram, tá? Os pernilongos não, o mosquito da dengue voltou. Então, a qualquer momento eu vou estar aqui meio giraia tentando matar algum, tá? Então, não se assuste se eu estiver olhando para baixo, porque obviamente tá calor, eu tô com a camisa aqui em cima, você não precisa saber que eu tô descalço de bermuda aqui embaixo, tá bom? Vamos manter daqui para cima. Mas a questão é que, voltando, a gente sabe então que por conta dessa cultura hipersexualizada, hoje em dia todo mundo tem uma busca frenética pelo corpo perfeito. De ficar bonita, ficar sexy, ficar legal, ficar atraente. Uma vez eu ouvi uma paciente falando, pô, Jota, é foda, porque quando você engravida é difícil você manter essa vida sexy. Até pode ser pro seu marido. Aí o que acontece? No puerpério, então, nossa, se sente a pior das mulheres. Tem muitas mulheres, eu conheço, não sei se é o seu caso, minha senhora, mas eu vou falar aqui para você não se sentir sozinha e para você também entender assim, que também não precisa disso. Que pós-nascimento de criança ou algum tipo de coisa que aconteceu, sei lá, enfim, não está se sentindo bem, nem mesmo deseja ter relação sexual com o marido. Por quê? Porque não se sente bem o suficiente consigo mesma, porque acha que está feia. Desconsiderando completamente o marido que tá falando, meu, você tá ótima, você tá excelente, você é a mãe dos meus filhos, bora lá, velho. Se tá feio ou não, só quero, entende? Vamos se encontrar, entendeu? Por quê? Muitas vezes é por causa dessa cultura hipersexualizada, em que o corpo vira um ativo, vira um produto, vira algo que eu vou dar um valor, a minha capacidade sexual vira algo que tem um valor. Tanto que essa cultura hipersexualizada vai entrar também na cabeça dos homens. Os homens, não sei se é o seu caso, meu amigo, que tem 30 anos e está tomando Viagra. Por quê? Porque está com medo de broxar. Como se o valor masculino se determinasse pelo tempo que ele consegue ficar lá funcionando. Entende? Então isso também é uma cultura hipersexualizada. Não preciso nem dizer da música hoje em dia. Então a música, né? É tudo sexo, coisa e tal, bababá, propaganda, publicidade, é só questão sexual, só questão sexual. Ou seja, é a mulher bonita, é um decote, é não sei das quantas, bababá. Esses dias eu fiquei até meio constrangido com uma propaganda que estava no shopping. Era uma propaganda, acho que da Reco, né? Se não me engano a Reco é uma loja de lingerie, essas coisas. Cara, ele tava naquelas propagandas no meio, sei lá, tava meus 2 filhos ali, sabe? Pô, tinha umas mulheres que falavam que isso aqui é soft porn, cacete. Como é que tem crianças passando aqui? Entende? Beleza, vamos botar uma mulher aqui assim, boas as outras, sabe? Tipo assim, que porra é essa, velho? Entende? Meu filho não tá acostumado a ver essas paradas. Meu filho tem 6 anos, velho. Então você começa a olhar aquilo, entende? Aí eu vou perguntar pra uma criança, como é que foi a sua primeira vez? Ah, foi uma propaganda de lingerie, entende? No meio do shopping. Antigamente, vocês lembram? Aí, homens, parentes, vocês homens. Vocês homens millennials, vem comigo. Se isso aconteceu com você, você escreve aqui embaixo. Se você é mulher nem sabia disso, bem-vindo a uma das realidades do mundo masculino do homem millennial. Com certeza você pegou aquelas cadernos, aquelas revistinhas de venda de produto da Avon e você foi para a sessão de lingerie, você fez isso. Eu tenho certeza que você fez. E você ficava olhando aquelas lingerie assim, ó, né? Ali começou já a hipersexualização. Hoje em dia é descarado.
né? As dancinhas, enfim, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Deixa eu ver só para eu não me perder aqui. Então o que acontece é o quê? Então, o sexo vira um ativo. E um ativo muito melhor do que qualquer outra coisa. E não só o sexo, mas o senso estético, né? Então ser sexy, ser atraente vira um ativo. Então hoje em dia você começa a ver muitas pessoas que estão tatuadas, porque hoje em dia a tatuagem, nada contra a tatuagem, tá bom? Hoje em dia a tatuagem, então, ela virou um símbolo atraente, coisa e tal. Então, enfim, esse tipo de coisa se torna mais importante do que necessariamente quem a pessoa é. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, esses dias, deve fazer uns 2 meses, e a questão dela era essa. As amigas dela, quando ela saía com elas na balada, as amigas dela achavam o cara bonitão, ia lá, dava uns beijos e que se lasque. Não tem problema. O cara é bonito, sorriu, não tem bafo, bora. Ela precisava de mais tempo. Ela queria alguém que se interessasse por ela antes de ela sair com o cara, ou até, quem sabe, ter alguma relação sexual com o cara. E ela se sentia um peixe fora d'água. Quando eu olhei pra ela, eu falei assim, olha, isso é normal e parece ter bom senso, entende? Enfim, com isso, tudo hoje foi intoxicado pelo sexo. Então aí também temos um problema. Tudo hoje foi intoxicado pelo sexo. Então a mente das pessoas, o nosso julgamento, principalmente o masculino, acabou sim sendo intoxicado pelo sexo. Então, para o homem pós-moderno agora, ou principalmente para o homem, acho que talvez a geração Z talvez esteja um pouco meio frágil para pensar nisso. Um homem saudável, normal e com bom senso. Infelizmente, hoje em dia, o que acontece? As questões sexuais, elas ficam entrando na cabeça dele. E até mesmo na linguagem que a gente tira sarro com os amigos, entende? Nas situações, sabe? Quando, vamos dar um exemplo assim, vocês também mulheres assim, seu marido deu carona para uma colega de trabalho, pronto, já era, entendeu? Ah, fulana de tal, antigamente tinha, essa fulana de tal, a vizinha separada, lascou-se. Eu escondo meu marido, entende? Porque essa mulher não, ou seja, pode acontecer alguma coisa. Eu já passei por situações de ex-namorada minha ficar com ciúmes da minha profissão, que eu sou psicólogo. Ah, não, você vai atender essas pessoas presencialmente, o que será que acontece? Aí eu tive que primeiro, né, além de depois, brigar com ela, falar assim, olha, e a segunda coisa, não tem nada mais broxante do que você sentar por 1 hora e ouvir o que a pessoa realmente pensa e quais são os problemas dela. Né, vamos ser sinceros, a sedução está muito longe da terapia, né? A sedução é exatamente o inverso. Eu só mostro aquilo que é aprazível para atrair o cara. Na terapia, assim, ela não tá querendo me atrair, tá falando todos os podres, entendeu? Então, assim, não, entende? Ou seja, por quê? Porque o cara entrou numa sala com uma mulher, opa, questão sexual. Ela tá falando de sexo, entende? Um colega da sua mulher, da sua namorada, manda uma mensagem, oi, tudo mais, queria saber, o que esse cara tá querendo com você? Oxi, o chifre já começa a se armar, entendeu? Então, hoje em dia, tudo foi invadido por isso. E é claro que muita gente não é besta nem nada, se utiliza disso. Se utiliza disso. Para o quê? Tirar vantagem. Então a gente não precisa nem dizer. Como tudo é questão sexual, então é claro que vai ter mulheres e vai ter homens, mas principalmente mulheres, né? Em que elas sim, elas vão se vestir para o crime, para ir trabalhar. Sim, elas vão dar deixas e elas vão se fazer de inocente para o chefe, para ficar com o chefe. Sim, a gente vai saber que tem muita mulher que vai querer fazer assim para poder furar a fila da balada. Vai ter muita mulher também que vai sim, né, sem pudor nenhum, vai se deitar com o cara, vai transar com o cara, vai ter relação com o cara para poder ter vantagens. A gente sabe disso, entende? E também hoje em dia no mundo masculino. No mundo masculino também acontece isso, né? De pessoas, às vezes, que você vê, entra no perfil, eu já vou falar sobre perfil no Instagram, tá, minhas queridas, minhas senhoras? Você entra no perfil do cara, o cara só tem foto de selfie, o cara sem camisa, o cara tá ali tentando do aparato físico dele tirar vantagens, entende? É esse tipo de coisa que acontece. Então, enfim, nesse primeiro ponto aqui, entenderam? Faz sentido o que eu tô dizendo? Escreve aqui pra mim, vocês percebem isso ou não percebem? Nesse primeiro ponto aqui do vídeo, tá? Realmente você percebe essa realidade, tá? Dessa hipersexualidade, tá? Vamos então para o outro ponto, então. E aí, então, desta maneira, se a gente começa a olhar para a sexualidade como algo tão importante, é claro que se a gente dá muita importância para algo, a gente vai ter que desvalorizar outra coisa. Então, hoje em dia, o que nós desvalorizamos, apesar de dizer que valorizamos, tá? Muitas vezes é o quê? É o esforço, a honestidade da pessoa.
a gente acaba desvalorizando a personalidade da pessoa, a dedicação da pessoa. Então não é difícil a gente ver uma pessoa dando um emprego para uma mulher que é muito mais bonita que a outra só porque ela é muito mais bonita. Entende? Não é nem questão de competência, só porque é muito mais bonita. Eu estou lendo um livro aqui, eu até indico para vocês, tá? É muito bom, mas é muito bom. Talvez você deva conversar com alguém, tá? Eu gostei muito desse livro, e olha que eu já li muito livro de psicologia. Ela consegue contar a história dela, também que ela é uma terapeuta, contar a história dos pacientes e também é muito interessante. Uma literatura, ela sempre está trazendo conteúdos de psicologia, né? É uma coisa que ainda um dia eu vou fazer um clube do livro sobre esse livro aí. Se você quiser, escreve aqui embaixo. Faz, por favor, Jota. Pra dar uma motivada aqui em mim. Mas a questão é que, numa hora ela vai concorrer a um cargo e ela ouve o futuro chefe dela falando assim, agora tem que escolher entre a inteligente e a gostosa. Você entende? Entre a inteligência e a gostosa. E daí quando ela é escolhida, ela não sabia se ela é inteligente ou a gostosa. Enfim, mas a questão é essa, tá? E isso gera o quê? Uma inversão da realidade. A parte física ganha prevalência sobre todo o resto da personalidade, certo? E aí, então, a gente entra numa dinâmica que, como eu disse, para o universo feminino é muito maior do que o masculino. Para o universo feminino é o quê? Receber atenção ou perceber que um homem tem intenção sexual comigo é a mesma coisa do que ser amada. Se um homem tem desejo, despertar o desejo no homem é despertar o amor neste homem. Essa segunda frase ficou melhor, vou até repetir ela. Despertar o desejo em um homem é o mesmo, é igual como despertar o amor nesse homem. Se um homem me deseja, significa que ele me ama. Se um homem tem uma intenção sexual comigo, significa que este homem me quer, me ama mesmo de fato. E quando eu estou tendo relação sexual, eu tenho certeza de que esse cara me ama. Ou seja, o amor se volta simplesmente para a área sexual. O amor se volta para a área sexual. E então, nesse sentido, o que vai acontecer? Corre-se o risco da mulher ficar num flerte patológico, que é o quê? Flertar com todo mundo que aparece. Por quê? Quanto mais eu atraio o desejo masculino, mais eu me sinto amada. Quanto mais eu atraio o desejo masculino, mais eu me sinto amada. Então, quando a gente vai pensar nesse flerte patológico, um dos motivos é esse, o motivo psicológico desta inversão. O que eu estou valendo é como um corpo. O que eu estou valendo é o que eu posso oferecer para o outro. É claro que uma pessoa que está vivendo nesse nível do flerte patológico tem esse nível de inversão, sim. Senão ela pararia. Uma mulher com bom senso e normal, acho que ela não está a fim de seduzir o padeiro. Ela não está a fim de seduzir o cobrador de ônibus. Ela não está a fim de seduzir o namorado da irmã, entende? Ela não tá a fim disso. Ela não tá a fim de seduzir o namorado da mãe, o padrasto, entende? Mas o que acontece? Por quê? Porque o cara, eu não quero. Entende? A mulher saudável, eu até fiz um vídeo esses dias sobre mulher que presta, né? A mulher saudável, né? No meio do vídeo eu chamei a mulher que presta de mulher saudável. A mulher saudável, ela quer atrair alguém que ela vê como interesse, ela quer atraí-lo porque ela se atraiu por ele. A mulher do flerte patológico não, é vinde a mim. Vinde a mim, eu quero que todo mundo, se eu puder passar e chamar a atenção de todos, quanto mais, melhor. Então, ou seja, ela vai tentar compensar a falta de amor ou a falta de intimidade real com a quantidade de olhares e intenção sexual. Pela falta de qualidade de contato, eu busco quantidade de contato. E aí você percebe, né? Eu coloquei aqui, porque daí a mulher percebe que seduzir é um poder. E, cara, é batata, você pode perceber. E talvez você, senhora, agora chegou a hora de puxar a tua orelha. Cara, é muito claro. Se a mulher tem alguns dotes, né, físicos, decote, 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 decote. Entende? Se já aqui não é o forte dela, então vamos o quê? Para algumas fotos que vão ter que mostrar ali, né, as suas outras qualidades, entende? Se a mulher não acha que o corpo dela é bonito,
É rosto? Então vai ter rosto assim, rosto assim, rosto assim, cabelo assim, coisa e tal. Você tem um olho verde, vai ser fotos do olho. Ou seja, tem um hiperfoco naquela parte pequena, aquele recorte do corpo dela que chama atenção. Entende? E aí mais, uma coisa que eu vejo, cara, isso me deixa louco. Sei lá, cara, hoje em dia tem muita, mas muita mulher que tira aquelas fotos. Vou até tentar fazer pra vocês. Aquelas fotos assim, ó. Que porra é essa? Caralho, por que você vai tirar uma foto? Às vezes é com aquele vestido de gala, né? Com as costas abertas assim, ó. Você quer o quê? Que a pessoa tente olhar o seu rosto, que você tá meio de lado, né? No meu caso, que só aparece o nariz. E fica olhando pra sua... fica olhando aí pra sua retaguarda, minha senhora. Por que isso? Por que essas fotos, gente? Você entende? E às vezes, assim, nem percebe assim, o que você... Entende? O que está esperando com isso? Né? Ou então, às vezes você está lá passando desapercebido, tem lá, assim, duas pernas mostrando, assim, metade da barra, aqui na praia. Que praia, minha senhora? O que você está querendo? Tanto que esse vídeo aqui, eu não sei ainda se ele vai ser, mas vai ser assim, um campeonato de biscoitagem. Biscoito, o que é biscoito? É, né, você vai lá, mostra lá alguma parte, like. E daí fica aquelas coisas assim, do tipo, a mulher toda sensual, sexy, assim, coisa e tal, entende? Com uma frase assim, do tipo, buscar primeiro o reino de Deus. Quero morrer. O que é que está acontecendo? Isso é flerte patológico. Isso é flerte patológico. Olha pro teu Instagram, minha senhora, olha pro teu Instagram, antes de acusar o colega. Olha lá, olha nas últimas, na grade do teu feed lá, olha lá, veja lá. Quantas fotos tua mostrando as partes, ou teu rosto, ou selfie, ou então, sabe? Daí tem aqueles negócios tipo bumerangue, assim. Eu acho que isso era da minha época, mas não sei. Aí mostrando a linguinha pra fora, assim. Que porra é essa? Num mundo hipersexualizado, por que você tá fazendo isso? Não vai me dizer que é inocência. Ai, não fiz, era só uma gracinha. Gracinha tem outro nome depois que você passou, entende? Do Cabo da Boa Esperança. Se você passou dos 18 anos, você já entendeu direito o que é isso que está acontecendo em volta de você? Não é gracinha, entendeu? Vai ver. Então é esse tipo de coisa. O que é que você está buscando? Eu acredito que a maior parte das vezes é amor. É amor. As pessoas, elas querem buscar o amor, mas elas vão pelo caminho do sexo. Eu quero chegar no amor, mas eu escolho o caminho do sexo. É tipo aquele livro daquela psicanalista lá, né, que é a gente mira no amor e chega na solidão, alguma coisa assim, da Ana Sui, né, que por sinal fez balai com a minha esposa. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, né, a gente mira no, eu acho que é alguma coisa, né, mas enfim. Então vocês querem o amor, mas vocês miram no sexo. É isso. E aí o que acontece? Dá ruim. É claro que dá ruim. Dá errado, minha gente. Entende? E eu até escrevi aqui, porque hoje o vídeo não tá levinho, né? Porque às vezes tem que dar uma chapuletada também. Tá? Também assim. Vamos devagar. O vazio de ser objeto aumenta o desejo de seduzir. Então o que acontece com o flerte patológico é que a pessoa ela entra num vício do flerte patológico, ela se sente vazio porque as pessoas não olham ela de fato como ela gostaria de ser olhada. E às vezes as pessoas não olham dela como ela gostaria de ser olhada porque ela nunca foi olhada desse outro jeito. Porque sempre foi pelo caminho do flerte. Então nunca alguém olhou ela de um jeito que ela fala, cara, esse olhar é diferenciado. Tá? É o clássico caso, ela nunca foi amada de verdade. Né? Essa mulher, às vezes, ou esse homem, nunca foi amado de verdade para perceber que não vale a pena o olhar dos outros. O olhar de desejo ele é muito baixo, perto do olhar do amor. Entende? Então o que acontece é o quê? Vai dar um vazio de ser um objeto, mesmo que seja um objeto de si mesmo, que você se coloque como um objeto. E isso, ao invés de quebrar o ciclo do flerte patológico, aumenta, porque acha que ainda não é suficiente, tem que fazer mais. Então aí fica extremamente apelativo. Aquelas mulheres com aqueles beijos, assim, aqueles eixos, assim, com aquele silicone que vem até aqui o pescoço, que, sabe, tipo assim, pelo menos na minha época, a minha referência que tem na cabeça aqui é Pamela Anderson, entendeu? Que coitado, você olha hoje é só uma mulher normal, nos dias de hoje, assim. Não tinha nada demais, mas naquela época já chamava muita atenção.
Então começa a chamar, ou seja, ainda não é o suficiente, ainda não é o vício por atenção. Só que é uma atenção sexual. E aí o que acontece? Quando você entra num flerte patológico, corre-se o risco, como eu disse aqui, de você acabar agindo de certa maneira com provocações de pessoas muito próximas de você. E você vai criando constrangimentos e afastamento. Por isso que muitas vezes, não estou falando todas, muitas vezes eu duvido, eu suspeito muito daquelas mulheres que dizem eu nunca tive muito amiga mulher, é sempre amigo homem. Talvez você seja realmente a menina gótica, estranha da escola, da faculdade, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas muitas vezes é uma mulher que tem um flerte patológico, se porta dessa maneira, então vários homens se aproximam, os amigos, e as mulheres elas não querem ficar do lado de uma mulher dessa. Porque nenhuma mulher quer chegar com o seu recém-namorado e falar, esse daqui é o fulano, esse daqui é o Ricardo. E ela, nossa, que gato, hein? Meu Deus, menina. Ô, louco, onde é que você encontra um cara desse, hein? Gostei. Olha, tá de... Me diz qual amiga vai ficar do teu lado se você solta uma dessa, entendeu? Sabe? Uma coisa que eu percebo, flerte patológico em terapia. Né? Pequeno parênteses, você que é terapeuta, não sei se já aconteceu com você. Mas o que acontece é quando a paciente chega e fala, doutor, o que você faria no lugar do meu marido? O que eu faria no lugar do seu marido, minha senhora? Entende? É isso aí, João Pereira, pode se manifestar, né? Que loucura é essa, né, João Pereira? O que você faria no lugar do seu marido? Eu? Você está imaginando eu no lugar do seu marido? Você quer que eu fique contando? Não, no lugar do seu marido, eu chegaria em casa, eu nunca te trataria assim. Isso não tem nada a ver comigo. Né? No começo você fica meio constrangido. No começo eu comi bola quando me formei. Mas depois assim, começou que isso daí eu falo assim, a questão não sou eu, a questão é seu marido. Aí dá aquela frustrada da mulher assim. Ou então quando a mulher fala, não estou falando que todo mundo que fala isso é por causa desse negócio do flerte patológico, mas eu já ouvi frases de paciente do tipo, bem que você podia, né? Acho que meu marido precisava assim ter um pouco disso assim, sabe, dessa tua espontaneidade, desse teu... Tem gente que fala assim, pô, né, os homens precisavam um pouco mais disso aí. Mas tem gente que fala de um jeito assim, tipo, isso é um elogio? O que você tá querendo com essa porra, entendeu? Então muitas vezes tem isso. E não é uma mulher que tá se portando de forma sexy, mas sempre tem o... Entende? Deixa eu alimentar o ego do cara que tá aqui na minha frente. Deixa eu... Sabe? Então é bom prestar atenção nisso. Não é pra você também botar uma burca, pra você desistir de falar com homens, pra você não ser das quantas, enfim. Mas é só pra você prestar atenção. Porque muitas vezes o que acontece? Você está tendo um ganho secundário de atenção. Muitas vezes no seu Instagram, né? Até esse dia eu estava conversando com um paciente, que por sinal eu vou ter sessão com ele hoje. Estava conversando com ele esses dias, ele falou, tem um psicólogo, eu não sei qual é o nome dele, mas eu achei interessante a teoria, que ele falou assim, hoje em dia está mais difícil de você conquistar mulheres, por quê? Porque toda aquela atenção que as mulheres procuravam ao sair com um homem presencialmente, elas têm na internet. Então elas ficam postando fotos seminuas, elas ficam recebendo aquela atenção, até ela sair com alguém para conhecer o cara, ela já está viciada em atenção, já está viciado nessa dopamina emocional, vamos dizer assim. Então muitas vezes você porta isso. Eu não consigo, não tenho vontade de procurar ninguém. Dá uma olhadinha se você não está meio que num flerte patológico, se você não está muito biscoitagem, sempre autorreferência e querendo seduzir, seja na rede social ou presencialmente tudo mais. Chega uma hora que assim, cara, você vai ter preguiça de sair, entendeu? Porque é mais fácil assim, tô querendo um pouco de atenção, é mais fácil o cara ali gastar meia horinha comigo, o cara que está na friend zone, do que eu ter que sair com alguém e me comprometer, entendeu? Enfim, vamos pensar nisso aqui. Eu até escrevi aqui, vício em ser sexy. Mas não falei por quê. Porque daí ia parecer que tipo, como é que é? Meu pecado é amar demais. Sabe aquela coisa assim? Meu erro é ser sexy demais e todos os homens me adoram. Você não tá com tudo isso aí, não, minha senhora. Você não tá com tudo isso, não, minha senhora. Ou você pode estar. E se você tiver, a ser sexy é uma cilada. Enfim, faz sentido? Faz sentido o que eu disse aqui? Você que flerta patologicamente, tá? Digo para vocês, mulheres, tomem cuidado. Pensem. Volte lá pro vídeo, as 8 características da mulher que presta. Eu falo lá, a mulher que presta, ela sabe o que ela quer. Entende? Ela sabe a hora de finalizar as coisas. Então tome cuidado, muitas vezes, sem
acho difícil sem perceber, mas você tá dando uma de besta, tá assim, eu me engano que eu gosto, tá se enganando aí, ninguém tá caindo no teu papo, e você muitas vezes tá fazendo um flerte patológico, entende? Tá flertando com todo mundo, e muitas vezes tá gastando muita energia, tem muito homem que não presta, entende? É igual a gente fala em rede social, enquanto a gente tem que qualificar o nosso seguidor. O que é qualificar o nosso seguidor? Não interessa quanto seja, interessa que você tenha cada vez mais seguidores que estejam com você, dialogue com você, compre de você, né? Participe do todo o seu microcosmos. Então é isso que a gente quer. Não adianta você ter 3 milhões de seguidores e ninguém não comprar nenhum real de você. É melhor você ter 100 seguidores que 90 pagam alguma coisa para você. Enfim, essa é uma lógica de mercado. A mesma coisa que eu digo para você. Antes de você fazer um flerte patológico, em que por onde você passa tem uma onda de sedução, em que os homens ficam super admirados com você, às vezes não é melhor você gastar menos tempo, menos energia, menos maquiagem, menos salto, menos dor na joanete, que a gente sabe que você tem, entende? Menos grana com aquele, como é que é, sutiã de bojo para parecer que tem mais coisa do que tem. É melhor você gastar menos dinheiro com isso e investir mais em encontrar homens que valem a pena, em que você possa realmente ser amada, tá? Enfim, chega por hoje. Chega por hoje, tá? Pense nisso, tá? Não me odeie, minha senhora. Eu estou fazendo isso para o seu bem, para você conseguir ser normal e ter bom senso. A gente volta muito em breve, não esqueça do podcast 12:30. E se você ficou pensando as coisas que eu disse aqui, falou, preciso conversar com alguém, aqui embaixo está escrito, marque o horário comigo. Você pode marcar uma sessão comigo ou um atendimento de 1h30, que chama atendimento pontual. Vale a pena caso você esteja em dúvida, está passando por algum perrengue aí psicológico. Um abraço, até!